celular, velho, de eu filmar, não deu problema. Eu peguei esse aqui, mandei fazer um serviço nele e agora ele filma 1h30 sem parar. Amado Senhor Deus, estamos aqui mais uma vez reunidos neste lugar, Senhor, para te agradecer por tudo que temos, por tudo que tu nos dá todos os dias, por nossa saúde, por tudo aquilo que nós temos, todas as bênçãos. Queremos te pedir, Senhor, neste momento, para que tu abençoes, Senhor, esta reunião, Senhor, que tu possas estar conosco neste momento. Tu disseste que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu te farias presente. Então, Senhor, que tu estejas aqui neste momento conosco, que a tua palavra possa nos ajudar, que nós possamos ouvi-la e recebê-la e estar atentos a ela. Então, concede, Senhor, o desejo em nossos corações, de acordo com a tua palavra e de acordo com a nossa fé. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui neste momento, e que tu possas, Senhor, iluminar o nosso coração de acordo com a tua palavra e nos dar aquilo que nós necessitamos. Assim, ó Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Também te pedimos, Senhor, que tu abençoes os louvores, que tu abençoe a pregação em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como é que eu faço pra me tirar agora essa luz, rapaz? Essa luz entrou aqui, tu não sabe não, né? Pra tirar essa luz aí, pra reparar se ela apaga aí. Apagou. Ah, cadê? É. Vamos adorar com alguns hinos. Vamos adorar com hinos bem conhecidos nessa noite. O hino de número 14, irmão. Nós vamos começar a adoração com esse hino. Vamos adorar. O anjo de Deus, não visto por 2000 anos, apareceu, está aqui nos preparando para partir. Oh sim, mostrando visões, revelando quem somos. Podemos caminhar passo a passo para o que contemplamos. Boas novas sendo anunciadas. Sei que muito em breve raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível. Fé para crer no impossível, neste novo dia. Antes desse dia ninguém podia me dizer de onde viemos e para onde vamos.
mas pelos olhos do profeta Deus revelou para nós, antes que Deus fosse Deus, até chegarmos ao futuro lá. Boas novas sendo anunciadas, sei que muito em breve raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível. Fé para crer no impossível, neste novo dia. Olhos não viram, nem ouvidos ouviram as coisas que Deus preparou para quem o amou. Mas neste dia Deus nos mostrou, se creres, nada será impossível para ti. Boas novas sendo anunciadas, sei que muito em breve raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível. Fé para crer no impossível, neste novo dia. Ó norte, restaura meu povo, sei que eles declararão meu louvor. Ó sul, não os detenha, este povo que tomei para mim. Ó norte, restaura meu povo, sei que eles declararão meu louvor. Ó sul, não os detenha, este povo que tomei para mim. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Vamos ver aqui o próximo. Vamos adorar com o 16, irmão. Hino de número 16. A luz deste dia chegou. Levanta-te, vem resplandecer, porque agora o tempo acabou, porque agora a luz já chegou. A luz deste dia chegou. Levanta-te, vem resplandecer, porque agora o tempo acabou, porque agora a luz já chegou. A verdadeira igreja do Deus vivo está pegando fogo, porque a luz do Evangelho está vivificando em nós. Fomos escolhidos para crermos na santa convocação. O grande mar tem nos atraído pelo poder vivificador. Estamos recebendo o mesmo Espírito
mensageiro. Foi este o grão amadurecido, desta era o primeiro. Fomos escolhidos para sermos semente como este grão. Esse é o dia, esta é a hora, sim daremos luz. Está chegando a nossa transformação. Está chegando a nossa transformação. Amém. Mas daí você não quer escolher não, Deus. Quem tiver. Não tem, você tem. É algum que tem, não tem. Amém. Deixa eu ver aqui. Quero convidar os irmãos para nós receber a palavra com o hino 19, irmão. Hino de número 19. Com esse hino aqui nós vamos receber a palavra nesta noite. Vamos adorar. Me toma em teus braços, meu Redentor. Me toma em teus braços de amor. Me dá consolo e me dá tua proteção. E a tua doce voz desejo hoje ouvir. Cuida de mim, meu Salvador. Cuida de mim, meu Salvador. Cuida de mim, te entrego meu ser. Em tua fortaleza eu quero estar, Senhor. Debaixo de tuas asas quero sempre estar. Em teu esconderijo irei cantar. És meu auxílio, paz e consolação. Entrego com amor o meu viver a ti. Cuida de mim, meu Salvador. Cuida de mim, meu Salvador. Cuida de mim, te entrego meu ser. Em tua fortaleza eu quero estar, Senhor. Amém, Senhor. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, nós entregamos a Ti a nossa adoração de louvor aqui nesta noite, crendo que o Senhor tem recebido, porque essa foi a promessa que Tu deste aos que crêem, que ainda que fosse 2 ou 3 que estivessem reunidos em algum lugar em Teu nome, Tu ali estaria no meio deles. E Tu é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E nós estamos seguros que o Senhor aqui está conosco. Assim, Pai, abençoa os corações dos meus irmãos nesta noite, que o Senhor possa falar a cada um deles, revelando a Tua vontade cada dia mais para cada um dos meus irmãos e minhas irmãs, Pai. Sim, fala com esta família, abençoa esse povo, essa família.
E seja o Senhor a liderança de toda esta família aqui nesse lugar, porque assim, Pai, como um pequeno servo teu, te peço essas bênçãos por eles em nome do Senhor Jesus Cristo. Também nós te pedimos nesse momento pela Totonha, Pai, tenha misericórdia da Totonha, tu conheces a necessidade da Totonha, e te pedimos que o Senhor retire dela todo esses espíritos que está levando aquele corpo físico a padecer, a ponto de ter tontura, de ter essas coisas que atormentam ela, Pai. Nós sabemos que isso são sonhos ou espíritos do abismo. Mas nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor o liberte a Totonha e dê a ela a sua saúde perfeita e que o Senhor estimule seu coração para que nesta reunião que nós temos aqui ela possa estar presente a cada dia, porque assim te peço por ela em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora abre tua palavra, fala conosco e abençoa nossos corações, que teu Espírito Santo tenha liberdade aqui em nosso meio nesta noite, porque assim te peço para a tua glória essas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, irmão, nós vamos tomar a escritura, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 33 em diante. Vamos ler do 32 em diante. Capítulo 1 do Evangelho de João. Vamos ler até o 34. Do 32 até o 34. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Está escrito assim. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que veres descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém. Amado Senhor, esta é tua palavra. O Senhor verifica ela em nossos corações nesta noite, porque assim te peço, Pai, para a tua glória. Amém. Podeis assentar. Pois aí está, irmão, a palavra que nós lemos, sabemos que a palavra de Deus é a verdade porque ela é Deus, ela é o próprio Deus, e ela é a única que é verdade. Então aí está João dando testemunho, ali no Jordão, quando o Senhor foi a ele para ser lavado, ou aquele sacrifício foi a ele para ser lavado, que era o Messias, ou o Senhor Jesus. João não conhecia, você lê aí para trás, vocês vão entender. João não conhecia, sabia que ele estava no meio de todos eles, aquele povo, mas ele não conhecia. Mas João tinha sido ensinado no deserto, que ele foi criado no deserto, que é a quem ele visse aquele sinal descer, aquele era o Messias, como nós sabemos. Então, quando o Espírito Santo desceu ali sobre aquele corpo chamado Jesus, que era o Filho de Deus, então João sabia que aquele era o Messias, era o Cordeiro de Deus, né? Porque assim Deus tinha ensinado ele no deserto. Então, o meu pensamento está, eu quero falar de unção. E Jesus aqui diz nesses versículos mais embaixo que João testificou dizendo que aquele dali que Deus tinha dito a ele no deserto, que aquele que ele visse o Espírito descer era aquele que batizava com o Espírito Santo. E mais atrás ele diz, esse é o, mais embaixo ele diz, esse é o Filho de Deus. Então nós sabemos que só há um que pode batizar com o Espírito Santo, esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu creio que
Essas são coisas que têm que ser reveladas a nós. Jesus é o Filho de Deus, né? Então é através do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que nós podemos receber o batismo do Espírito Santo, conforme a obediência daquilo que tem sido revelado e pregado em seu tempo. Nós sabemos disso. Então Jesus foi chamado Jesus Cristo porque ele era o ungido. Ungido por quem? Ungido pelo Pai. Que Pai? O Espírito Santo. Essa palavra Cristo significa ungido. É isso que significa. O Espírito Santo vivendo, habitando em uma pessoa ou num vaso, né? E assim nós conhecemos que, como João Batista veio na virtude de Elias também, ali era Cristo. O ministério de Elias era Cristo sobre João Batista. E nessa terra nós sabemos que esse ministério tinha que ser manifestado na terra, e nós sabemos que o ministério de Elias, ou Elias nessa terra, sabemos que era Cristo, um homem ungido, um vaso ungido com aquele mesmo Espírito, com o mesmo poder, com Cristo, com o Espírito Santo, com o Pai, vamos dizer assim, o mesmo Pai que estava em Jesus, é o mesmo Pai que fez a obra durante todas as eras, todos os tempos, e cada um desses homens que Deus usou, eles eram os ungidos, né? Era Cristo ali fazendo a obra, o Espírito Santo, para ser mais claro. Então, aqui você vê, disse que Jesus, ou o Filho de Deus, esse é quem batiza com o Espírito Santo. E nós sabemos que o apóstolo Pedro e todos aqueles discípulos que creram na pregação do Filho do Homem, que é o mesmo Filho de Deus, esses foram cheios do Espírito Santo. E nós sabemos que o Espírito Santo não era outra pessoa, era ele mesmo, que desceu na forma que ele era antes de se fazer carne e entrou naquele povo. Então ali estavam os ungidos de Deus, cada um daqueles homens e mulheres que estavam ali, eles se tornaram ungidos, Cristo habitando em cada um deles. Então, isso são coisas que nós precisamos entender, porque nós só podemos ver isso na Bíblia, e eu vou falar nesse sentido. Jesus, o Filho de Deus, ou um ungido, ou o Cordeiro de Deus, que é a mesma pessoa, ou Deus manifestado em carne, ou o Espírito Santo ali naquele corpo, ou o Pai, que é a mesma pessoa. Ali estava Deus, o Pai, o Deus eterno, fazendo a obra através de seu Filho, aquele corpo chamado Filho de Deus, né? E nós sabemos que a maioria do povo da terra, principalmente aqueles que eram religiosos, não puderam receber o Senhor, não puderam conhecer a Deus, não puderam aceitar, não viram. Por quê? Porque para eles poderem ver, era preciso eles receber aquele mesmo Pai, aquele mesma unção que estava em Jesus, era preciso estar naquele tudo, para eles poderem receber. E o Espírito Santo ainda não tinha descido. Eles tinham a letra da palavra ensinada por Moisés, mas eles não tinham o Cristo, eles não eram ungidos. Para ele ser ungido, era preciso eles crer e receber o ensinamento daquele homem chamado Jesus, ou Filho de Deus na terra. E eles, por eles não ter isso, não ter recebido essa revelação, eles perseguiram o Senhor. E sabemos de tal ponto blasfemaram, dizendo que ele era um demônio, o príncipe dos demônios, porque eles estavam olhando tudo no sentido carnal, ou material, e não puderam conhecer.
E eu vou usar uma expressão para vocês aqui, porque isso é a Bíblia e é a revelação dessa hora, desse dia que vivemos. Isso não mudou não, irmão. Isso está na terra até hoje. Porque assim como o Espírito de Deus, ou o Pai, unge seus vasos para fazer a obra na terra, Cristo, como ele fez através de Jesus, também há estes homens na terra que também não recebem essa unção, ou não recebe Cristo, ou não recebe esse poder que é o Espírito Santo. E aqueles que não recebem, que não têm recebido, e não, se não receber, vão agir que nem aqueles lá. Vão dizer que a mensagem não é verdadeira, que a mensagem é falsa, vão dizer que ela é uma seita, vão dizer essas coisas tudo, porque disseram isso com o Senhor. Quando ele estava manifestado, ou ele estava, quando ele estava manifestado em seu vaso, William Branham, eles fizeram tudo isso ali. Diziam que ele tinha telepatia, que ele tinha demônio, que ele tinha tudo isso. E eles estavam falando exatamente com o Senhor Jesus. Do mesmo jeito que eles disseram lá, quando ele estava em seu filho, eles disseram também nessa era que vivemos, também quando ele estava ungido ou ali em seu filho. E se vocês, eu creio que vocês entendem isso, eu penso que vocês conhecem isso, no capítulo 3 aqui do Evangelho de Atos, fala que depois que o Espírito Santo desceu, Pedro e João iam ali para a igreja para orar, encontraram um aleijado e eles oraram por ele. E ele foi curado. Quer dizer, ele andou, ele não andava, e andou, recebeu a sua bênção. E depois que aquilo aconteceu, eles passaram a ser interrogados por os religiosos, aqueles que também não tinham crido em Jesus. E perguntaram a eles em que nome aquele estava sã. E Pedro diz ali no capítulo 4 de Atos que aquele estava sã no nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, no qual eles tinham crucificado. Então veja bem, depois que o Espírito Santo desceu e tomou a sua igreja, ali estavam todos eles ungidos. E os religiosos faziam a mesma coisa que eles fizeram com Jesus, o Filho de Deus. Porque não era outro Deus, era o mesmo Pai que estava em seu Filho Jesus, era o mesmo Pai que estava em todos eles, era o mesmo Espírito Santo, era a mesma unção, era o mesmo poder. E isso não ficou lá como nós sabemos, até hoje é assim. O povo de Deus, a semente de Deus, ele é um povo ungido. Cristo é Cristo neles fazendo a obra, o Espírito Santo neles. O problema está aí, o problema é as pessoas poderem conhecer isso. Porque para as pessoas conhecerem isso num homem, é preciso elas receber ou também ser ungido, é preciso elas receber o sobrenatural, é preciso elas receber também aquele Pai, o Espírito Santo, sair da atmosfera material ou natural e entrar na atmosfera espiritual, para poder verdadeiramente conhecer a Deus e saber como é que Deus está fazendo a obra na terra. Porque se não entrar, eles nunca vão poder ver. Eles vão sempre olhar para o homem, para os erros dos homens, para os erros do corpo, para os erros da matéria, né? É dessa maneira que é. Isso foi o que fizeram com Jesus. Isso foi o que fizeram com William Branham. Isso foi o que fizeram com todos os profetas. E isso é o que faz até hoje. Nós sabemos que isso que é dessa maneira. Mas aqueles que alcançam o sobrenatural ou recebem essa unção, eles agem diferente. Quer dizer, porque eles receberam aquela mesma coisa. Vida espiritual na terra. Então essas pessoas que alcançaram a isso, não interessa
o quanto as pessoas digam o que querem dizer de um vaso que Deus usa. Pode dizer o que quiserem dizer. Aqueles que receberam a revelação, eles estão seguros que ali é Cristo através desse homem. É a unção, é a palavra ungida conforme aquilo que foi falado, que foi prometido para o seu dia. Vocês podem ver isso na Bíblia, que Jesus, mesmo sendo acusado por todos os religiosos que tinha na terra, mas aqueles que creram nele verdadeiramente e que alcançaram a promessa por fé, podiam dizer que ele era falso, podiam dizer o que quisessem, eles seguiram a ele. E eles foram cheios do Espírito Santo. Para os outros, eles não eram nada, eram falsos. Para eles eram Deus. E essa foi a razão dele ser vitorioso. Então, isso tem sido através de todos os profetas, todos os vasos de Deus e de todos os homens que Deus usa. É dessa maneira. É desse jeito que é. Para uma pessoa estar seguro na fé, através de um ensinamento, de um vaso que Deus usa, é preciso ele alcançar isso. Essa fé e receber esse poder que é a unção, que é o Espírito Santo. Então, quando a pessoa recebe isso, não importa o que digo do vaso, que está pregando, o que está ensinando, porque eles não estão olhando para o vaso, eles estão olhando para a palavra. E a palavra é Deus. Então, pode dizer o que quiser. Ah, esse vaso é isso, esse vaso é aquilo, isso aí é isso, aqui dali. Aí ele ouve a palavra e diz, mas o que está falando é Deus, porque a palavra é Deus. E aí eles não abandonam a palavra, né? Eles não estão com a fé dele firmada no homem, no corpo, na matéria. Eles estão com a fé dele firmada na palavra. Isso eu estou falando para aqueles que alcançam essa unção. Essa vida sobrenatural, essa vida espiritual, que consegue discernir e ver as coisas espiritualmente. Ver o mover de Deus espiritualmente através do vaso que ele usa. É isso aí que faz a firmeza da fé das pessoas. Porque o vaso, aqueles que se edifica a sua fé no vaso, qualquer falha que esse vaso, qualquer escorrego que esse vaso tomar, pois ele vai cair. Porque ele se escandaliza. Porque a fé dele está no homem de pecado, naquele corpo que veio do pecado. E tudo que tem um começo tem um fim, e tudo que tem começo que tem fim, tudo isso foi uma obra corrompida. Então, o que não foi corrompida foi Deus, a palavra. A palavra não tem corrupção. Estou falando da palavra revelada e manifestada do seu dia, porque nós sabemos que muitos estão na terra falando da palavra e dizendo que a palavra é a verdade. Contudo, eles estão vivendo, estão sendo ungidos pelo um poder corrompido, de tal ponto que eles são contra a palavra. E tudo isso nós precisamos saber. Essa é a razão que Deus, desde o princípio da criação até hoje, nessa era que vivemos, em seu tempo, conforme aquilo que estava na sua mente, ele veio e se dá a conhecer um povo, para que o povo saia do engano e tome a ele, que é a verdade, a sua palavra. Reconheça o dia e sua manifestação na terra. Porque para crer na verdade tem que reconhecer a manifestação de Deus na terra, no seu tempo, conforme está escrito. É isso que é. Então eu tenho uma mensagem aqui, eu até que eu fiquei quieto com ela, mas eu vou ler aqui uns parágrafos dela para nós. Essa mensagem, eu creio que vocês têm ela, é convencidos e então preocupados. Esse é o título da mensagem, dessa mensagem. Então aqui no parágrafo 42, o profeta diz assim: agora hoje em dia temos tantas coisas, algumas admitem que é pela escolaridade, outros admitem que é pelo ensino de credos, outros admitem que é por pequenas sensações estranhas, alguns admitem que é por diversas coisas, o que não tenho nada contra isso. Nada contra isso. Está tudo bem, mas não é disso.
Mas não é disso que eu estou falando. Você pode ter isso em ter isso, sem ter a coisa real. Vê? É isso. É o que estamos tentando dizer. Temos que estar certos, porque o tempo está próximo. Para o verdadeiro derramamento do Espírito Santo. Ele prometeu que o derramaria nos últimos dias. Pois bem, há muitas pessoas que dizem: se você tremer, fique de olhos fechados, faça todo tipo de coisas e tenha sensações. Você recebe espírito, amigo. Mas se sua vida não corresponde ao que você está professando, então há algo errado com o espírito que você recebeu. Vê? Isso é verdade. Vê? Você deve estar certo. O Espírito Santo produzirá uma vida santa. Isso é certo. E se os desejos do seu coração, se você tiver que se esforçar constantemente, tentar pressionar para fazer o que é certo, todavia você continua faminto pelas coisas do mundo, então há algo errado. Vê? O Espírito Santo em você não terá fome do mundo, terá fome de Deus. Se é difícil para você ir à igreja e se força para vir quando a igreja se abre, há algo errado com esse espírito. Está tentando mantê-lo longe de Deus. O Espírito de Deus o conduzirá diretamente para a igreja toda vez que as portas se abrirem para o companheirismo. Sim, Senhor. Vê? Então você tem que estar certo disso. Agora, o tempo está próximo. Agora, João sabia que o tempo estava próximo, então ele disse: há um aqui em algum lugar entre vós que vós não conheceis. Ele também não o conhecia naquela ocasião. Caso contrário, ele teria dito: aqui está ele, ou ali está ele, esse é ele, de pé ali. No entanto, se João tivesse ido à escola, provavelmente teria apontado uns 50, mas veja, João havia frequentado uma escola diferente. João havia estado diante de Deus. Foi revelado a João por Deus exatamente a palavra de Deus, como seria o Messias. Por isso ele estava esperando para ver o sinal do Messias. Ele queria ver onde o Messias estava. Deus prometeu: eu confirmarei o Messias para você. Eu lhe digo agora, se quiserem a Escritura, para isso será um sinal escriturístico. Versículo 33. Vamos tomar o versículo 33 aqui e ler João 1:33. Essa foi a escritura que nós lemos. Eu vou ler só um parágrafo aqui. Agora, se houver um incrédulo aqui que não crê no batismo do Espírito Santo e disser: eu simplesmente não creio, você nunca saberá nada sobre isto. Você diz: eu não creio em cura divina, não consigo ver que isso esteja correto. Certamente você não pode. Não, Senhor, mas aquele que crê é para os crentes. Aquele que tem fome e sede, coração por ver Deus, esse vê ninguém. Aqueles homens que estavam com Paulo não viram a luz pairando sobre Paulo. Eles não viram a luz, mas foi tão real para Paulo a ponto de lhe tirar a visão. Era tão brilhante que cegou os olhos de um homem que estava ali olhando para ela, e os outros que estavam por ali nem sequer puderam vê-la.
Então vejam, ela é enviada para aqueles que creem e estão prontos para recebê-la. Os sábios, os magos do Oriente, seguiram a estrela por 2 anos, atravessando o rio Tigre e percorrendo as planícies, e vieram desde a Arábia até a Índia, chegaram em Jerusalém, seguindo aquela estrela, e ela passou por todos os observatórios, e nenhum deles escreveu nada sobre ela. Não a viram, mas eles a viram. Vou ficar aqui. Então aqui está o que o profeta está falando. Isso é verdade, irmão. A Bíblia toda fala isso, nós estamos seguros disso. Sempre que Deus se manifestou em seu tempo para se dar a conhecer e se revelar a quem é Ele, a sua vontade para aquele tempo, somente um povo especial consegue receber a revelação ou reconhecer o dia. Você vê? Aqui está uma coisa tremenda para nós. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja, nós sabemos disso. Mas no caminho de Damasco, ele viu aquela luz a ponto que cegou. E os outros que estavam com ele, ninguém viu. Ninguém viu aquela luz. Somente ele. Aquele cego de nascença reconheceu o Senhor Jesus através do milagre que Deus fez a ele, dando a visão deles. Os religiosos interrogaram a ele e disseram que ele era um pecador. Não reconheceu, era religioso. Então Deus não pode mudar, a obra de Deus é dessa maneira. Então tudo que nós temos que fazer pela fé é buscar isso que Deus promete. Buscar o quê? Buscar o Espírito Santo. Como é que nós buscamos o Espírito Santo? Viver na palavra, buscando o sobrenatural, obedecendo a palavra. Aqui o profeta diz aí nessa mensagem aí, que uma pessoa que tem sede, fome de justiça em seu coração pela palavra, pelo Espírito Santo, pela salvação, pela vida eterna, ele não pode ver a hora que a porta da igreja se abre para ele estar ali, para ter companheirismo e ouvir a palavra. Nós sabemos que não é só essa mensagem, várias mensagens ele fala isso dessa maneira. Então, eu creio que isso é a verdade, porque isso foi falado pelo profeta e eu creio que era Deus no profeta. Eu creio que era o Espírito Santo falando através dele. Eu creio que ele era um homem ungido por Deus pelo Espírito Santo. Eu não tenho dúvida disso. Mas nós estamos vivendo num tempo, irmão, eu vou usar aqui uma expressão, não para vocês. Vocês moram longe da igreja. Nós sabemos a distância que vocês moram. Não tem como se cobrar nada de vocês no sentido de estar na igreja, pela distância que vivem. A única coisa que a gente pode exigir de vocês é assim, uma vez por mês, ou uma vez de dois meses, é ali uma vez para ter companheirismo. Isso é o normal, pela distância que vocês moram, a gente sabe das dificuldades e tudo tem gasto. Então a gente entende tudo isso aí. Mas aqueles que estão lá, que vivem ao redor da igreja, que pode ir até caminhando se quiser, e pede culto e não vão, isso mostra que o Espírito que está neles não é o Espírito de Cristo. Não é a unção. Porque se uma pessoa é ungida, é como o profeta diz, irmão, se ele tem esse Espírito Santo, ele não vê a hora da igreja, as portas se abrir para ele estar ali para adorar o seu Deus. Né? Então, isso aí tudo são coisas que a gente entende, a gente pode ver claramente, temos sido ensinados todas essas coisas. Eu creio que o irmão Denilson, principalmente o irmão Denilson, que creio que ele tem lido muita mensagem, ele conhece muita mensagem, que tem lido muito. Eu creio que ele sabe que do que o profeta fala. E quando o profeta estava na terra, irmão, é onde ele estava, vinha pessoas que de muito longe, pessoas viajavam de muito longe para estar no encontro de uma reunião. Muitos deles tinham carro, né? Iam de carro, às vezes, dirigir não sei quantos quilômetros para ir lá. Mas eles faziam de tudo.
queriam, porque eles criam que era Deus naquele homem, e era Deus naquele homem. E eles iam distância, eles viajavam dias e dias, irmão, para ir a um culto num lugar. Porque eles sabiam que o profeta estava ali. Então, que Deus estava naquele homem. Então, é isso aí que eu quero que vocês vejam. Isso não é uma exigência minha, que vocês vai ver, só que é a palavra. O que eu estou pedindo, isso que eu pedi, o que eu estou falando para vocês, não é uma exigência do homem. Eu peço isso, estou colocando isso para vocês, porque isso é a palavra. Temos que ter companheirismo uns com os outros. Pela distância a gente sabe, mas quando puder, vai ali, vai ter companheirismo na igreja, essas coisas, para cumprir a palavra de Deus. É isso que é. É assim que é. Aí Deus honra isso. Né? E eu já estou encerrando. Porque não vou demorar muito não. E é como eu sempre tenho feito. Aqui eu fico pensando, né? Que vocês são os dois que estão batizados. Mas tem a irmã Denise que ela vai com vocês todas as vezes. São 3 pessoas. Vamos dizer, são 3 passagens que tem que pagar. 3 passagens são o quê? R$60 no preço que está hoje, né? Daqui a um dia eu creio que vai aumentar. Eu paguei R$20. Agora, se fosse, vamos dizer, se fosse agora, eu gastava R$60 para ir. Só para ir, né? Só para ir. O que eu quero dizer assim, o irmão Denilson nós sabemos que ele não trabalha, como a irmã também não. Sabemos disso. Aí, o que eu quero combinar com vocês é isso aqui. Quando vocês puderem ir, vocês vão. Vamos dizer assim, quando você tiver em condição de ir, você vai, você paga a passagem, as 3 passagens. E para voltar eu pago as 3 passagens. Você gasta só, você paga a de ida e eu pago a volta. Tá bom? Porque aí fica uma despesa nem para você sai pesado e nem para mim também sai pesado. Nós parte no meio, isso aí eu creio que é justo dessa maneira. Tá bem assim? Eu creio que aí eu creio que tá justo isso, né? Assim fica uma coisa justa, né? Nem pra... Essa foi a mesma coisa que eu pus para a irmã lá. E a irmã lá é uma irmã de 74 anos. É uma senhora. E já é aposentada, já tem muito tempo aposentada e tudo. Mas mesmo assim, sendo aposentada, ela paga o dízimo dela. Eu fui e disse para ela, eu digo, irmã, olha, ela paga, o dízimo dela é o salário que ela recebe. O dízimo dela não dava para pagar nem as viagens que eu ia lá de carro. Eu tinha que tirar do dízimo da igreja de outro, para inteirar a passagem, porque era R$150 para ir no carro. E o dízimo dela só dava 120, 22, parece que era por aí assim. Aí não dava nem para cobrir a viagem do carro. Eu digo, não, mano, nós vamos mudar. Vamos fazer assim. Você pega os carrinhos, tem os carrinhos aí e vai ficar lá em casa. No outro dia ele vai buscar você lá em casa e a gente deixar na sua casa. Eles cobram R$30. Vamos dizer assim, ela paga R$30 para ir. Olha a diferença. Você paga R$30, eu pago R$30. Aí nós racha a despesa do mês. Nem fica pesado para você, nem fica para mim. E aí nós vamos parar com isso aí. Eu digo,